Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, talvez a imagem não vai sair muito boa aqui, vai sair meio escuro, né? Porque essa questão da claridade eu vou mostrar pra vocês aqui, porque eu não tenho estúdio, gente. Eu tô gravando aqui da lavanderia, tá vendo o sol. A melhor posição do sol é essa, mas se eu ficar vai atrapalhar até a questão de falar. Então, o melhor lugarzinho que eu achei para gravar é aqui. Vai sair um pouco escuro, mas o que importa é o som que vai sair no vídeo. Meus irmãos, teve uma inscrita que ela me perguntou a respeito do capítulo 7 do livro do Apocalipse, e ela tentou, né, ela acredita na visão pós-tribulacionista de que a igreja ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Mais uma vez eu venho trazer aqui alguns versículos, um estudo, comprovando através da palavra que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mostrando aqui pela Bíblia, gente. Isso aqui para dirimir qualquer dúvida, para acabar qualquer dúvida que tiver. Gente, e outra coisa, eu peço muita oração para vocês, por mim, que eu estou recebendo muita retaliação do inferno. Eu creio que depois que Deus começou a trazer essas revelações para mim do livro de Apocalipse, porque vocês já perceberam que as minhas mensagens, elas têm um teor muito profundo do mundo espiritual. Então Satanás tem se levantado com muita fúria mesmo. Só Deus sabe o que eu estou passando, o tipo de afronta que eu estou passando, as provações que Deus está permitindo, porque o diabo está atacando muito. Então, uma coisa que eu peço a vocês que orem muito por mim, porque isso aqui que eu estou trazendo, eu estou recebendo muita retaliação do inferno, muita retaliação mesmo. Deus está me incomodando todo dia, acordar de madrugada para orar, e eu estou fazendo isso. Aí quando eu volto dormir, eu já tenho aqueles monte de sonho estranho. E significa que tudo que eu estou fazendo aqui, porque o Espírito Santo que está me auxiliando, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sou nada. Mas que o diabo está muito furioso com minha vida. Ele está, gente. Muito furioso mesmo. É só Deus e a misericórdia dele para me guardar. Porque se fosse de mim, eu não estava aguentando. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não estava aguentando o que está acontecendo na minha vida, os ataques. Mas é Jesus. E se ele está permitindo, é porque ele sabe até onde a gente aguenta, mas é muita afronta. Não é qualquer pessoa que aguenta o que eu estou passando, não. Eu falo sinceramente, não é qualquer pessoa. Não que eu estou querendo me vangloriar que eu sou o bonzão, porque é a misericórdia de Deus que me sustenta. Eu sei que no mundo espiritual, Jesus está mandando muitos anjos para me proteger, porque a fúria de Satanás contra a minha vida é enorme. Mas, gente, vamos lá no livro de Apocalipse. Eu vou começar a falar para vocês a respeito de algumas coisas, antes de começar a ler. Gente, vocês têm que entender que o livro de Apocalipse, ele tem uma parte que ele começa falando para a igreja, né? Por isso que tem aquelas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, mas tem uma parte que ela é destinada aos israelitas e destinada àquelas pessoas que ficarão na grande tribulação, que não significa que é necessariamente a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. Mais para frente eu vou trazer um estudo falando sobre como é que era a prática do casamento judaico, casamento hebreu antigamente, que fala que a partir do momento que o noivo estabelecia um compromisso com a noiva, ele partia, ele ficava um tempo fora. Aí o que acontece? Depois que ele ficava um tempo fora, o noivo ele ia preparar o lugar para morar, mas aquela aliança que ele tinha com a noiva, não era nem no casamento, mas aquela aliança que ele tinha com a noiva, ali já mostrava que ele já tinha um compromisso, porém ele se ausentava durante um tempo para ele preparar a morada, e a partir do momento que ele ia buscar a noiva, ele pegava ela de surpresa. O noivo pegava a noiva de surpresa. Isso é os costumes hebraicos, gente, os costumes antigos judaicos. E o que acontecia? Quando o noivo buscava a noiva, e que ele aparecia de surpresa. O que acontecia? Eles tinham uma lua de mel que durava 7 dias.
Então, essa lua de mel, simbolizando, vai ser o período que Jesus vai vir buscar a noiva, que é a igreja, e vai ficar os 7 anos lá no céu participando das bodas do Cordeiro. Essa alegoria, então, é como se fosse o período que vai ter a grande tribulação aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender que o livro de Apocalipse tem uma parte que é destinada à igreja e tem uma parte que é destinada aos israelitas e àqueles que ficaram para trás, vamos dizer assim, aqueles que não foram fiéis com Jesus na sua primeira vinda. Fiéis que eu falo assim, gente, que não guardaram a palavra, que levaram na brincadeira, que não se santificaram de uma forma tão eficiente para ser arrebatada. É como eu vou tentar explicar para vocês o que acontece. Não tem um dizer que fala que a pessoa vai para a presença de Jesus pelo amor ou pela dor? A gente sempre costuma falar isso. Se a pessoa não vai pelo amor, vai pela dor. Essa questão da grande tribulação vai ser isso. A igreja que vai ser arrebatada antes são aqueles crentes que foram pelo amor, aqueles crentes que se esforçaram, aqueles crentes que genuinamente se converteram, que lutaram pela sua salvação, que lutaram pela sua santificação, que deixaram as coisas do mundo, que se aproximaram e criaram intimidade com o Senhor Jesus. Então, essa é a igreja que vai subir. Esses crentes que fazem parte da igreja que vai ser arrebatada são esses que levaram a vida espiritual a sério, que se preocuparam em se santificar perante a Deus. Aqueles crentes que irão pela dor são os crentes que ficarão na grande tribulação, que vai passar por todo aquele martírio e que só sobe se não aceitar a marca da besta e for morto pelo anticristo, que vai ser degolado, decapitado. Se nós olharmos no livro de Apocalipse, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. O livro de Apocalipse, nós sabemos que tem Jesus. Ele enviou 7 cartas, né? Ele enviou através do anjo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, fala assim, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E foi arrebatado em espírito. Então, o arrebatamento, ele existe, viu, gente? Que fala, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós sabemos que a igreja de Filadélfia foi a igreja mais fiel, foi aquela única igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor Jesus Cristo. E olha a promessa que ele fala aqui, ó. Eu vou ler a carta que o Senhor Jesus, ele direcionou à igreja de Filadélfia, que se encontra no capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Olha o que fala aqui a igreja de Filadélfia. Então a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus falou, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque Jesus falou assim, tendo pouca força? Porque os crentes verdadeiros, os crentes genuínos, gente, eles recebem muita retaliação do inferno. Eles recebem muito contra-ataque das trevas. Então, a gente não tem força, porque a força que quem nos dá é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Porque igual tem sempre falado aqui, Satanás ele não investe contra crente mundano, contra crente que está apegado às coisas dessa vida. Aliás, ele até facilita, porque ele quer tragar a alma. Mas os crentes que são fiéis a Jesus, esses crentes eles têm pouca força por conta da retaliação de Satanás, por conta da exaustiva luta espiritual que há. Eu falo com vocês aqui, gente, eu passo muita luta espiritual, muito contra-ataque das trevas. Entendeu? É por isso que eu sempre peço oração. Eu oro pela minha vida, mas eu também peço oração aos irmãos, porque todo crente genuíno, ele passa por muita luta. Por isso que o Senhor Jesus falou, ó, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Por quê? Porque quando o Senhor Jesus fala nessa pouca força, é a investida de Satanás contra os crentes verdadeiros, essa exaustiva batalha espiritual que a gente passa. Olha o que no versículo 10 o Senhor Jesus fala. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então isso aqui significa o arrebatamento da igreja que vai acontecer. Porque os crentes verdadeiros e genuínos, eles vão ser protegidos dessa grande tribulação, das grandes pragas que virão sobre a terra. Agora eu vou voltar aqui E outra coisa, antes de começar no capítulo 7, eu vou dizer para vocês aqui sobre o capítulo 6, a abertura dos primeiros selos. Essa abertura dos primeiros selos, vocês têm que entender o seguinte. Então, os quatro primeiros selos, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, isso vai acontecer, gente, na verdade já está acontecendo, esses 4 primeiros selos já foram abertos. Por quê? Porque isso aqui significa que a igreja ainda não foi arrebatada. Porque o primeiro selo fala sobre o cavalo branco, que é o anticristo, apesar que ele ainda não manifestou, né? Assim, ele está na terra, mas ele ainda não se apresentou como anticristo. Depois fala sobre o cavaleiro vermelho, que é o segundo selo. O terceiro selo é o cavaleiro preto. E o quarto selo é o cavaleiro amarelo. A partir do momento que começa a abertura do quinto selo, que aqui, ó, essa parte aqui. A partir do momento que começa a abertura do quinto selo, gente, isso aqui já tem a ver que a igreja já foi arrebatada. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Olha o que fala, o capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E no versículo 11 nos diz: E a cada um foi dada uma comprida veste branca. Ó, pra vocês verem o barulho, ó, a fúria de Satanás. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O que acontece então? A partir do quinto selo, a igreja já foi arrebatada. Então, nos 4 primeiros selos do capítulo 6 de Apocalipse, a igreja ainda está na terra. Mas a partir do quinto selo, a partir do versículo 9, que foi a abertura do quinto selo, a igreja não está mais aqui na terra. Ela já foi arrebatada aqui pelo livro de Apocalipse. Quando fala aqui, né, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus. Isso aqui tem a ver com os israelitas e aqueles que ficaram para trás, que hão de sofrer a perseguição do exército do anticristo. No versículo 11, e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos. Então, o versículo 11 está falando aqueles que ficarão aqui na terra, né, depois que a igreja for arrebatada, que irão sofrer nas mãos do anticristo. Agora eu vou pegar o capítulo 7, que é a grande dúvida que muitos têm perguntado. Vocês têm que entender que o capítulo 7, como o próprio título diz, ó, os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente. Então o capítulo 7, gente, isso aqui não é destinado à igreja, isso aqui é destinado, porque a igreja já foi arrebatada, isso aqui é destinado aos israelitas, que Jesus tem um compromisso, eu vou mostrar aqui na palavra. Aqui fala que Jesus, ó, no capítulo 7, versículo 4, João fala aqui, ó: E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o capítulo 7 tem a ver com os israelitas, com os judeus lá em Israel. Eu vou contar para vocês agora sobre esta visão dos mártires. Aqui embaixo, ó.
Tem um mistério aqui no versículo 9 e no versículo 13 e 14. Eu vou ler para vocês entenderem. Quando fala que a visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esse versículo 9 aqui, gente, está falando sobre a igreja. Sobre a igreja. Por que é sobre a igreja? Porque o número é incontável. Ó, vou ler de novo o versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isso aqui tem relevância com a igreja. Porém, quando a gente pega no versículo 13 e 14... vai falar sobre pessoas vestidas de vestes brancas, mas não é em relação à igreja. Esses aqui são aqueles que estão na grande tribulação, sofrendo e que morreram na grande tribulação. No versículo 13 fala assim, ó. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, no versículo 13, gente, aqui ó, versículo 13, cadê? Esses que estão de vestes brancas no versículo 13, eles não são... Esses aqui são os que vieram da grande tribulação, mas não fazem parte da igreja. Eles vão complementar a igreja, o povo santo de Deus no céu. O versículo 9 tem a ver com a igreja, o versículo 9 do capítulo 7. Mas o versículo 13 tem a ver com os israelitas e com aqueles que vão morrer na grande tribulação, que pertencem a Deus, aqueles crentes que não subiram no arrebatamento. Quando a gente pega o capítulo 8, vai falar desse jeito assim, ó. Vou pegar agora o capítulo 8 do livro de Apocalipse. O capítulo 8 vai falar sobre a abertura do 7º selo. Gente, quando abre o 7º selo, já começa as 7 pragas, começa os 7 anjos com as 7 trombetas tocar. Então, o último selo, né, que é o 7, são 7 selos. Mas a abertura do 7º selo começa os grandes juízos de Deus com 7 anjos. Mas tem uma parte que fala aqui, ó. Capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo de Deus. Essas orações dos santos vai ser a igreja arrebatada que vai estar no céu junto de Deus, que vai começar a orar, né? Vai orar junto lá as orações de todos os santos. Para quê? Porque lá no céu, gente, quando a igreja estiver arrebatada, né, nós que somos a igreja, nós vamos orar para Deus lá. Essas orações são dos santos que estão no céu, para ajudar aqueles que estão na terra, a passar por esse grande tormento da tribulação, dessa questão da grande tribulação e a fúria do exército do anticristo. Quando a gente pega a 5ª trombeta, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente pega a 5ª trombeta, no capítulo 9, finalzinho aqui, tá sublinhado, fala desse jeito assim. Fala que na 5ª trombeta, né? E o 5º anjo tocou a trombeta e vi a estrela do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aqui a respeito daqueles demônios que vão subir, né? Que fala assim, a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. São demônios que vão subir para atormentar as pessoas na terra durante 5 meses. Porém, olha que interessante que fala aqui, ó, no versículo 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Esses homens que não têm na testa o sinal de Deus, que fala aqui, são os ímpios no geral. Por quê? Porque os homens assinalados, se vocês pegarem o versículo 4 do capítulo 7,
Aqui, ó, versículo 4 do capítulo 7 dos israelitas, vai falar aqui, ó. E eu vi o número de assinalados e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Só que no versículo 3 diz assim, ó. Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então o versículo 3 fala sobre pessoas que estão assinalados na testa os servos do nosso Deus, que são os israelitas. E no versículo 4 do capítulo 9 vai falar assim, ó. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então essas pragas não vão atingir os israelitas. Os israelitas serão poupados. Vou falar um pouco sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas. Essas duas testemunhas que, do capítulo 11 do livro de Apocalipse, fala sobre as duas testemunhas. Isso aqui, gente, se vocês forem ver, isso aqui, elas vão ser enviadas para salvar, para pregar para os israelitas. Que vai pregar para os israelitas. Que fala assim, ó. No versículo 2 e 3... fala assim, e deixa o átrio que está fora do templo e não as messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, Jerusalém vai ser sitiada por 3 anos e meio. 42 meses, ou se vocês olharem 1260 dias, tem a ver com 3 anos e meio. Façam as contas para vocês verem. 42 meses, um ano tem 12 meses, 2 anos, 24 meses, 3 anos, 36 meses. Então, 36, né? Agora vamos contar mais 6 meses. 3 anos, 36 meses. 37, 38, 39, 40, 41, 42 meses, 3 anos e meio, que eles vão pisar na cidade santa, né? O exército do anticristo. Porém, as duas testemunhas também vão ser enviadas para lá. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Se vocês fizerem a conversão de 3 anos e meio em dias, considerando que um mês tem 30 dias, vocês vão chegar nas contas que 1260 dias correspondem a 3 anos e meio também, viu? E aqui fala, eu não sublinhei, mas aqui fala no finalzinho, ó. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe farás guerra e as vencerá e as matará. Então Deus vai permitir que o anticristo vai fazer guerra a essas duas testemunhas e elas vão ser mortas, porém depois de 3 dias e meio elas ressuscitarão, porque aqui no versículo... nos versículos 9 e 10 em diante vai falar sobre isso. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre os pés. Então eles ressuscitarão. Aí, gente, vocês têm que saber disso, que a partir deste momento que está acontecendo aqui no capítulo 7, voltando aqui um pouquinho, isso aqui a igreja já foi arrebatada. Isso aqui Jesus vai tratar com os judeus, com os israelitas. Eu vou mostrar para vocês aqui também, que fala... que aqui, ó. Aí muita gente fala assim, mas se a igreja for arrebatada antes, o Espírito Santo vai junto e não tem como converter. Gente, a palavra de Deus fala que Jesus já comprou esses israelitas. Eu vou mostrar para vocês aqui que esses israelitas eles já foram comprados bem antes da fundação do mundo e que eles não sofrerão nenhum dano. Eles não sofrerão nenhum dano. Aqui, ó, no capítulo 14. Capítulo 14. Eu vou mostrar para vocês aqui o que fala aqui, ó. O cordeiro e seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. E em sua testa eu tinha escrito o nome dele e em seu pai. Então esses 144 mil aqui são os israelitas que Jesus já tem um compromisso, que Deus já tinha um compromisso com eles antes da fundação do mundo. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam
um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais do ancião. Ninguém podia aprender aquele cântico. Se não, olhe para vocês verem o versículo 3 do capítulo 14 de Apocalipse. Se não, os 144 mil que foram comprados da terra. Quem comprou foi Jesus, gente. Esses 144 mil aqui foram comprados por Jesus. Versículo 4 do capítulo 14. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Então são judeus virgens. São homens, judeus virgens que Jesus comprou. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui, ó. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação. Então fala, 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Cordeiro. Então, gente, mesmo na grande tribulação, esses aqui, eles vão ser salvos de qualquer maneira. Por quê? Porque Jesus já comprou muito antes, desde a fundação do mundo. Se vocês olharem no capítulo 13, versículo 8, capítulo 13, versículo 8, vai falar o quê? E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui vai falar porque o capítulo 13 fala sobre a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Então todos esses que vão adorar o anticristo, gente, eles não têm o nome escrito, eles não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então essas pessoas, de qualquer maneira, querendo ou não, eles vão adorar o anticristo. Quem adora o anticristo, quem vai adorar o anticristo, não vai ser salvo. Vocês podem ter certeza disso, porque aqui a própria palavra fala que não tem um nome escrito no livro da vida. Esses judeus aqui, que no capítulo 14, que fala que Jesus comprou, que não se contaminaram por mulheres, que são 144 mil, e mesmo eles não sabendo agora, mas quando chegar no período da grande tribulação, eles vão ser salvos, porque Jesus já tem um compromisso com eles. Aqui a palavra fala. Gente, não tem como a igreja ela participar do momento de grande tribulação, igual está escrito no livro de Apocalipse, porque esse período aqui, gente, vai ser o pior período da história, que vai ser jogar todas as pragas sobre aqueles que não se arrependeram, sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que não foram comprados como primícia do Senhor. Eu vou pegar o capítulo 16, que fala aqui, ó. Eu vou ler o versículo 8 e 9. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 8 e 9 fala assim, ó. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Por esse versículo aqui, por esses dois versículos, a gente vê, gente, que não tem como os crentes igual nós aqui agora, estarem participando da grande tribulação na terra. Não tem como, porque fala que os homens vão blasfemar de Deus. Então, se eles vão blasfemar de Deus... Por exemplo, eu vou dar uma noção aqui para vocês. Nós estamos aqui no momento agora. O ímpio, agora, ele não blasfema de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querendo ou não, a ação do Espírito Santo aqui na terra não permite que o homem venha blasfemar de Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo for retirado da terra, o homem vai perder essa noção de respeito, de reverência a Deus. Por isso que aqui no livro de Apocalipse fala, aqui, ó, nos dois versículos que fala, aqui, ó, no versículo 9, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Se eles blasfemaram é porque não tem a ação do Espírito Santo para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E por que não tem a ação do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vai subir juntamente com a igreja quando ela for arrebatada. Lembrando para vocês que a ação do Espírito Santo é o quê? A ação do Espírito Santo é preparar a igreja para entregar para o Senhor Jesus.
A ação do Espírito Santo é preparar a noiva para ser entregue ao Senhor Jesus Cristo. Agora, olha que interessante aqui. Eu vou pegar no capítulo 17, no versículo 7, 8 e 9. Olha para vocês verem aqui, ó. Capítulo 17, versículo 7, 8 e 9 fala assim, ó. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já não era e já não é, mas que virá. Aqui, ó. Eu até sublinhei. Então esses que vão ficar na terra durante o período da grande tribulação, essas pessoas elas não têm um nome escrito no livro da vida. Então não vai haver conversão, não vai haver conversão. Muitas pessoas falam assim, o Espírito Santo não pode sair no período da grande tribulação porque muitas pessoas vão se converter. Na verdade, não vai haver conversão, gente. Não vai haver. Na verdade, no período da grande tribulação, Jesus vai salvar aqueles 144 mil, Jesus vai salvar os 144 mil israelitas e também os crentes que não subiram, eles vão ser mortos. Eles não é que eles vão converter de novo, porque não vai haver conversão. Eles vão conhecer, sabendo aqui, ou seja, os crentes que não subirem através do arrebatamento, a única chance deles não serem salvos é o quê? É morrer por Jesus, é não aceitar a imagem, não aceitar a marca da besta, não adorar o anticristo e morrer por Jesus. A única salvação é essa. Ok, gente. No versículo 19, versículo 7 e 9, para finalizar, vou pegar o versículo 7 e 9. Por que olha o versículo 7 no versículo 19, capítulo 19, quer dizer, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, versículo 7 e 9. No versículo 7 do capítulo 19 fala, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quando fala que já sua esposa o aprontou, é porque a igreja, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, ela já se aprontou e vai participar das bodas. Então fala sobre aqui, ó. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Porque quando a palavra fala bem-aventurados, são aqueles que não vai passar, gente, por nenhuma afronta. Ou seja, isso aqui é uma mensagem destinada à igreja que não vai passar por nenhum tormento aqui da grande tribulação. Nenhum tormento da grande tribulação. Entendeu? Aí para comprovar aqui, igual eu falo aqui, ó, no capítulo 20, versículo 4, capítulo 20, versículo 4 do Apocalipse, fala assim, ó, e vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem